Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos fazer a generalização da medida da diagonal do quadrado. Antes disso, vamos tentar calcular o valor da diagonal de um quadrado de lado 1. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, então aqui eu tenho um quadrado de lado 1, tá vendo? E eu tracei a diagonal. Quando eu traço a diagonal, eu divido este quadrado em dois triângulos retângulos. Tá vendo? Eu tenho este daqui e este daqui. Cada cateto desse triângulo retângulo vale 1, certo? Porque o meu quadrado é de lado 1, então os dois catetos valem 1. E eu quero calcular o valor da minha diagonal. Como é que eu vou calcular o valor da minha diagonal? Vou calcular o valor da minha diagonal pelo resultado que a gente conhece lá do Teorema de Pitágoras, certo? O que o Teorema de Pitágoras afirma? Que o valor da minha diagonal ao quadrado é igual à soma dos meus catetos ao quadrado. Como os meus catetos valem 1, a minha diagonal ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 1 ao quadrado, tá? Então, d ao quadrado é igual a 2 vezes 1 ao quadrado. Este quadrado passa do lado de cá como uma raiz. Então, d é igual a raiz de 2 vezes 1 ao quadrado. Por propriedade de radiciação, eu consigo separar este produto em raiz de 2 vezes raiz de 1 ao quadrado. E a raiz de 1 ao quadrado é 1. Então, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E aí, o valor da minha diagonal do quadrado de lado 1 é raiz de 2. Agora, vamos calcular o valor da diagonal de um quadrado de lado 2. Pelo mesmo processo, quando a gente traz a diagonal, a gente constrói dois triângulos retângulos com catetos de lado 2. Novamente, a gente vai usar Pitágoras. Agora, os meus catetos valem 2. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual a soma dos catetos ao quadrado, onde cada cateto tem valor 2, então vai ficar 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai ser 2 vezes 2 ao quadrado, tá? Mas isso daqui é o valor de d ao quadrado. Para mim calcular apenas o valor de d, eu preciso extrair a raiz, né? Isso daqui, novamente, eu consigo separar em raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2, certo? E aí, o valor da minha diagonal do quadrado de lado 2 é 2 vezes raiz de 2. Então, vamos lá, né? Quando eu calculei o valor do meu quadrado de lado 1, eu obtive um valor de raiz de 2. Quando eu calculei o valor da diagonal do meu quadrado de lado 2, eu obtive 2 raiz de 2. O que eu percebi? Bom, a gente consegue perceber que o raiz de 2 está sempre presente no valor da minha diagonal, tá? E a gente calculou de 1, calculou de 2 e o raiz de 2 estava presente. Vamos agora tentar calcular o valor da diagonal de um quadrado de lado 5, para ver o que vai acontecer. Novamente, a gente traça a diagonal, divide ele em dois triângulos retângulos, cada cateto vai valer 5. Novamente, pelo nosso teorema de Pitágoras, a diagonal ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado, tá? Que vai ser igual a 2 vezes o 5 ao quadrado. Quando eu extraio a raiz, eu consigo separar em raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado é 5, e isso aqui fica 5 raiz de 2. Novamente, apareceu raiz de 2. O que mais que a gente consegue observar? Que o lado do meu cateto era 5, então ficou 5 raiz de 2. Aqui o lado do meu cateto era 2, então ficou 2 raiz de 2. O lado do meu cateto era 1, então ficou só raiz de 2 ou 1 vezes raiz de 2, que dá raiz de 2. E aí? Uma noção intuitiva nos diz que a diagonal de um quadrado sempre vai ser o lado do seu quadrado, vezes a raiz de 2.
certo? Mas como que eu vou generalizar a medida da diagonal desse quadrado? Bom, para isso, eu vou considerar um quadrado qualquer de medida de lado L. Vou traçar a diagonal. Quando eu traço a diagonal, eu crio dois triângulos retângulos de catetos L, certo? Novamente, por teorema de Pitágoras, eu tenho que a minha diagonal ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, que no caso vale L, certo? Onde L é o lado do meu quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado é 2 vezes L ao quadrado. Extrai a raiz, vai ficar a raiz de 2 vezes L ao quadrado. Isso eu consigo separar em raiz de 2 vezes raiz de L ao quadrado. Raiz de L ao quadrado é L. E aí o valor da minha diagonal do quadrado é L, raiz de 2. Né? Com isso, a gente conseguiu construir a generalização do valor da diagonal de um quadrado, onde a diagonal do quadrado vale L, raiz de 2, onde L é o valor do lado do meu quadrado, tá? Que é a noção intuitiva que a gente teve lá dos exemplos anteriores. Aqui era um quadrado de lado 5, então eu tive 5 raiz de 2, ou seja, L raiz de 2, onde o meu L vale 5. Aqui eu tive 2 raiz de 2, ou seja, L raiz de 2 com meu L valendo 2, que é o lado do meu quadrado. E aqui eu obtive 1 raiz de 2, onde meu L é 1, que é o valor do lado do meu quadrado. Bem facinho, né? Bom, então esse era o conteúdo deste vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só entrar em contato.